Entre dois cerros e um vale, moinhos e oliveiras, uma mina de metal e meia dúzia de eiras, crescestes tu, aljustrele, e eu que te abraçava, e cresci eu que sentia que me querias oferecer as ruas aonde eu passava. Eu pressentia, eu sabia que era essa a tua vontade de me ofereceres as ruas para eu correr em liberdade. Bom, o meu nome é António Afonso Bernardino, sou conhecido aqui na Vila de Aljustrel por uma alcunha que é o Bagacinho, porque teve uma causa, uma razão de ser. Eu ia a uma taberna comprar aguardente para o meu pai, que era em frente, era pequenino, tinha 3, 4 anos, e os homens diziam, havia lá já o Bagacinho, rapaz, que o pai dele está à espera. Bom, e outro dia, então o que é o Bagacinho? O Bagacinho, olha, vem o Bagacinho, vai já levar o Bagacinho. E pronto, até hoje, se não falarem no Bagacinha, ninguém praticamente me conhece aqui em Aljustrel. Portanto, nasci a 22 de abril de 1950, na casa onde eu habito. A minha mãe contava-me que o meu pai saiu à meia-noite da mina e quando o meu pai chegou, já a minha mãe me tinha lavado e acho que já estava mamando quando o meu pai chegou a casa. Foi então chamar uma irmã da minha mãe para me fazer um umbigo e naquela altura não havia maternidades. A infância era como todos os moços da minha idade naquela altura. Era brincar nas ruas, as ruas era tudo terra, até na minha casa, porque os solos também eram de terra, eu fazia buracos para jogar o peão, e eu, quando o meu pai saía da mina, já tinha tapado aquilo com a terra outra vez, e batia com uma tábua, e era andar nas pedreiras, e era jogar a bola, e era ir dar banho aqui uma represa das minas, já quando tínhamos 7, 8, 9 anos, e depois andar aos pássaros, às arrãs, e eu até fiz um poema que fala nisso praticamente tudo. Diz, recordando da mocidade, as maldades que eu fazia, roubei fruta no mercado, porque em casa não havia. A fisga na algibeira olhava para os passarinhos, adorava ver os seus ninhos e apanhar grilhos na eira. O jardim era a pedreira para correr em liberdade. Foi assim na tenra idade a dar topadas nos pés, vida feita de revés, recordando a mocidade. E à represa nadar, depois apanhava rãs e outra vezes verdemãs para a minha mãe me fritar. Era o almoço, o jantar, o que por vezes trazia. Uma vida de agonia era viver por viver e, por isso, vou-lhes dizer as maldades que eu fazia. Nunca tive festa de anos. Eu isso desconhecia. Era apenas mais um dia para mim e para os meus manos. Era uma vida de enganos naquele tempo atrasado. Nem sequer andei calçado, eu fui criança da rua e porque a vida era tão crua, roubei fruta no mercado. Meus pais iam trabalhar e eu ficava sozinho, não tinha nenhum carinho até a mãe regressar. Por Rocio ia brincar, imaginando alegria, e furtava o que podia com outros moços iguais no mercado e nos quintais, porque em casa não havia. O título do meu livro é O Descalço. 7 anos fui para a escola, era uma mala de saca debaixo do braço, um calço remendado, um livro todo rasgado, e eu lá ia, descalço. As mãos metidas nos bolsos, mas o frio a cada passo, a pular de pedra em pedra, eu lá ia, descalço. A mãe lavava a minha cara, penteava-me no regaço, mas de manhã com a geada, eu lá ia, descalço. Minha mãe ficava à porta, o coração lhe doía, ficava à porta a chorar, por vezes quando chovia, e eu lá ia, descalço. Hoje, quando os meus netos nasceram, já tinham não sei quantos pares de sapatos. Pronto, isto cada vez está pior. O meu pai também tinha um carro, mas era com uma roda de ferro, para ir buscar água e carregar a lenha. Depois fiz a 4ª classe, com 11 anos, aos 12 já estava a trabalhar no campo. Depois, aos 14 anos, fui para sapateiro. No verão, continuava a fazer as hortas.
semeávamos desde cebolas, pepinos, pimentões, feijão verde, melão, melancia, abóboras. Normalmente eram essas coisas que semeavam no verão. E depois, o meu pai vinha para a mina, por vezes saía à meia-noite, e eu ficava lá a guardar a horta sozinho, até o meu pai chegar, às vezes 1 hora da noite, 2 horas da noite, a ouvir os bichos dentro da cabana, e o comer. A minha mãe levava-me todas as semanas, ia-me levar a comer. Mas a maior parte da comida era eu que apanhava, armava os pássaros, ia apanhar rãs, fazia um molho de tomate, tinha lá lume, um pedacinho de azeite com o tomate, as perninhas das rãs ali dentro, molhava o panito e tinha uma piscina que era o poço, onde o meu pai regava as hortaliças e eu, por vezes, jogava para dentro do poço. Depois, sabe, a finalidade era levar porradas quando o meu pai chegava. Depois a minha mãe tinha lá uma balançazinha, vendia uns tomatinhos, vendia uns pimentos, e aquilo ia dando mais ou menos para sustentar. Os ordenados da mina também, aquilo, deviam de ganhar, mas muito pouco, porque se havia tantas dificuldades. Então, se a minha mãe trabalhava, o meu pai trabalhava e não havia dinheiro em casa, ia-se à loja comprar fiado até vir o abono da mina, o salário. Ia-se comprar uma quarta de linguiça, sabe o que é uma quarta? É 100 gramas. Vai lá comprar ali uma quarta de linguiça, que é para fazer o conduto para o teu pai levar para a mina. E um bocadinho de tocinho, um pedacinho de pão, um frasquinho de vinho assim pequenino. Era uma vida, chamamos de escravo, praticamente. Era trabalhar, dormir, não havia sábados nem domingos. Depois fui pastor ainda com o meu pai. Uma vez o meu pai foi a Beja tirar fotografias. E chegou lá ao campo, disse à minha mãe, que se chamava Francília: já viste onde as pessoas estão? No campo não está ninguém. É os pastores, é alguém no tampo das mondas, isto está tudo aqui na cidade. E eu fiquei com aquela coisa no sentido, e um dia dediquei um poema ao meu pai, por ele ficar admiradíssimo de tanta gente na cidade, e então fiz um poema assim: fui pastor da saudade, andei na solidão do monte, no restolho da herdade achei o povo distante. Eu nasci atrás do gado, o meu pai era pastor, às ovelhas tenho amor, ao cão e ao meu cajado. Pelas serras e no prado passei toda a mocidade, nos campos, em liberdade, é que foi minha guarida, guardei gado toda a vida, fui pastor e da saudade. Ver a aurora nascer, ouvir guilhos a cantar, ninguém sabe imaginar o que é no campo viver. Ver o sol desaparecer no fundo do horizonte, beber na mais pura fonte, fazer o próprio caminho e andar nos campos sozinho pela solidão do monte. Faça chuva, frio ou vento, faça calor ou geada, é sempre a mesma jornada, sempre o mesmo movimento. Cada hora, cada momento, e é noite de tempestade, ter sempre a mesma vontade para o rebanho guardar e levá-lo a pastar no restolho da herdade. É assim até morrer, sem domingos nem feriados. As férias são nos montados e os momentos de lazer. Por isso vou-lhes dizer, eu só tive isto diante, mas sinto-me radiante, posso afirmar sem vaidade, e um dia fui à cidade e achei o povo distante. Eu ainda tenho lá na minha casa, o meu pai adorava, fazia versos, era analfabeto, ele andou na segunda classe, letra de forma, ainda conseguia ler ali uma coisinha, letra de pena, nada. Mas antigamente os poetas populares, havia uma tragédia, havia um acontecimento qualquer, havia uma coisa qualquer, faziam quadras, faziam os folhetos, depois mandavam a tipografia e andavam a vender assim tostões, a 10 tostões, umas lindas quadras dedicadas a isto. Lembro-me de umas, tenho umas lá em casa, tinha lá que o meu pai comprou, sabe que aí nos anos 60 vendia-se tudo nas ruas, desde a carne, o peixe e a carne, agora é só fruta, mas naquela altura andava-se vendendo peixe numa caixa de madeira, numa certa pedal, e uns gajos com uma carrinha a venderem carne de vaca, mas aquilo era carne de burro. E então quando descobriram, fizeram um poeta popular, acho que foi que é António Maria Coelho, foi assim: andai um alarido, sentido bem casmurro, só para quem tem comido a boa carne burro. Do sangue fazem molejas, e das tripas fazem farinheiras,
e da parte das traseiras, pouco ou nada sobeja. O que toda a gente deseja é que o talhador pese bem, pois isso é que convém, em qualquer ocasião, e rigorosa inspeção, a carne de burro já não tem. Coração, cachola e goela têm preço estabelecido, e o pescoço é vendido, sempre o preço da tabela. E a parte da costela daqueles mais magriços é posta em caniços, para depois enxugarem e nunca se desperdiçarem os mais pequenos desperdícios. Já se viam os ciganos, quase todos bem trajados, compravam os burros todos que apareciam nos mercados. Eram os velhos e os miúdos, tinham todos o mesmo estilo, compravam burros a 30 escudos, vendiam a 40 ao quilo. Depois terminava assim, deviam de ser condenados, presos para toda a vida, e enquanto lá tivessem, não lhe darem outra comida. Era o castigo duro, o gajo preso só com a carne puto. Acho que tenho esta quadrinha lá dentro de uma gaveta. E o meu pai comprava, como não sabia quem lia, que ele era eu. O meu pai gostava muito, podia não ter muito dinheiro, mas lá, 5 tostões, uma quadra, vamos lá ver. Raparigas que se matavam, um comboio no norte, que uma vez morreu, não sei quantas, mais de 100 pessoas, era acamados com uma sardinha, 300 pessoas tinham, os sentados, quem poderia dizer o que ia acontecer, quase todos esmagados. E os poetas pegavam nisso e depois andavam andando aí, a ver se conseguiam ganhar mais alguma coisinha. E o meu pai, como acabei de dizer, era um homem que adorava cantar e poesia, e então, talvez fosse daí. Depois, as primeiras quadras que fiz, houve esse homem que é coelho da corte, ia lá para uma taberna, escrevia as quadras, e o homem insistiu comigo, lê isso 10, 15 vezes até decorar isso. Chegas aí e diz isso. Uma das primeiras que eu fiz foi quando se começou a arranjar as ruas da Austrália, e até a minha rua era a Rua da Caganita, que haviam lá cabras, e, portanto, chamavam-la Rua da Caganita. E quando foram arranjar a rua depois, foi lá uma cilindreira, partiu os canos de água, que já havia água nessa altura. Depois os poiais, a rua era muito inclinada, uns ficavam com 1 metro, caleiras, para irem para, outros ficavam com a casa enterrada, outros ficavam lá os de baixo, tinham de fazer uma coisa, ficavam com as casas enterradas, e depois um dia disseram assim, bagacinha, tens de fazer aqui umas quadras, depois aquilo parou, por causa dos passeios, deixaram os passeios para trás, tens de fazer aqui umas quadras à Rua da Caganita. E eu, reguei-me uma coisa, digo, a Rua da Caganita foi arranjar as prestações, começada há mais de um ano, mas já teve boas condições. Foi a rua terraplanada, já havia muito tempo, todos tinham conhecimento que ela ia ser arranjada. Os reformados, primeiro desenvolvem a calçada, agora houve o alcatrão. Passou-se o inverno e o verão, fizeram lá muita visita, andavam sempre a medir com uma fita, que era para não haver engano, e fizeram um grande plano à Rua da Caganita. Mas as complicações foram demais. Para arranjarem o passeio, é que estava o caso muito feio, por causa de tantos poiais. Se fossem todos iguais, aquilo era fácil arranjarem. Era só endireitar, sem terem preocupações. É que não precisavam medições e nem tanto capataz, e deixaram o lancido para trás. Foi arranjada às prestações. E depois a cilindreira, partiu lá a tubaria. É que perderam lá muito dia com aquela brincadeira. A rua já podia estar de outra maneira. Assim está a atrasar. Temos o inverno a chegar, não pode haver mais engano. Se partirem lá mais algum cano, aquilo fica muito ruim e nunca mais deve ter fim, começado há mais de um ano. Dizem então que foi muito cavada, aqui em frente ao taberneiro, e lá embaixo o compadre Peixeiro ficou com a casa quase enterrada. Olha, uma seguinte salsada que vieram aqui arranjar, até eram mais de 100 a mandar, havia muitas complicações, é que todos davam opiniões, cada um punha um defeito, mas a rua vai tanto jeito, já tem boas condições. E até ia fazer conforme os acontecimentos, ia fazer vários, aí está aqui, pronto, fiz 18 anos, vim trabalhar para as minas de Alvestrela, porque não se podia baixar antes dos 18 anos, trabalhei aqui onde nós estamos, fiz também um poema, nessa altura os mineiros, porque os calções, era calções tudo cheio de remendos, e era assim, calção feito de remendos, de borracho à alpecata, casaco de Saragoça e um capacete de lata. E lá bala o mineiro para debaixo do chão, na jaula cai água forte que estremece o coração. 8 horas sem ver sol, 8 horas sem ver lua, debaixo de rochas negras é que a vida continua. O almoço era uma açorda, umas sopas, uns feijões, o minério vai para o estrangeiro e o pó fica nos pulmões. E a mulher ficou em casa à espera deles chegarem, por vezes cai uma pedra, fica a família a chorar. E lá bala o mineiro para debaixo do chão, perdeu o seu companheiro, nem conheceu o patrão, e lá bala o mineiro para debaixo do chão,
já não respira mais pó, está fechado num caixão. Eu andei pouco tempo na mina, mas quando baixei, levava umas botas de cabedal. Houve um senhor que já faleceu, que era aí também de Mértola, e disse-me assim: Bagacinha, tu não vais pôr 255? Disseram-me que ia pôr 255. Até nem queiras de comprar umas botas de borracha, nem queres dizer à tua mãe para te comprar umas botas de borracha, que amanhã não tens botas. Pá, e realmente cheguei lá, aquilo era aí um palmo de água forte, de água ácida, agora com umas botas de cabedal. Isto nunca mais me esqueci do homem me dizer isto. Eu nunca tinha baixado a mina, o trabalho não era muito custoso, porque andava com um senhor e mais dois, eram equipas de 4. Era o mestre da sonda e éramos mais 3 para pôr as varas. Portanto, andávamos a fazer sondagens no fundo da mina, diagonais, não é? para descobrir o comprimento dos filões, quantos metros tinha o filão para aquele lado, quantos tinha para o outro, para depois fazerem a extração. E então, lá embaixo o trabalho nunca foi assim muito duro. Depois vim para a superfície, aí uns 6 meses antes da Valária, para a caminhonagem, carregávamos as caminhonetas de areia, sabre, seixo, aquilo que fosse preciso, fazer carregamentos, carregar a pólvora. Aqui com o meu pai, um dia estávamos a fazer um furo e o mestre da sonda foi fazer, não sei o que é que foi. E eu fiquei com outro rapaz, bom, orienta lá isso. Devia ter sido uma segunda-feira, porque a gente está a segunda-feira aos domingos. Íamos já por uns copos para as tabernas, e a sonda estava a trabalhar, nós sentámos ali numa tábua, e passámos por o sono. O meu pai, que trabalhava, chegou ali: moços, não se deixem dormir, que eles agora arrebentaram ali à frente. E vocês dormindo, é o dobro do pó. Se calhar dormimos 5 minutos. E o meu pai era mestre de via, era o primeiro a chegar lá ao trabalho, era o meu pai, porque disparavam. Depois ia pôr os carris, que é para depois irem buscar o minério. E então, isso também nunca mais me esqueci de ele me dizer: uma pessoa dormindo com a boca aberta é o dobro. Não é? O meu pai, coitado, morreu com 100% de silicose, que veio em Lisboa com uma máscara, com 78 anitos. Foram o meu pai e foram tantos naquela altura. Hoje as condições da mina, pronto, eu não vou lá, mas sei que são melhores. Pelo menos havia pisos que eram gelo, outros que eram só suor, quentes, que havia falta de circulação da área. E havia uns trabalhos, evidentemente, mais complicados que outros. Depois veio a Guerra Colonial, tinha um irmão na Bélgica e tinha um primo e um padrinho em Paris, e nessa altura vocês sabem que abalavam dezenas e dezenas de pessoas para fugir à guerra e outros, pronto, para ver se conseguiam a melhor vida. E eu fui um daqueles que abalei, trabalhei até às 11 horas da manhã e às 11h30 já estava num carro de praça, a sair da Austrália, porque já tinha as malas feitas, já sabia que o passador que vinha, mas não sabia a que horas era, se vinha hoje. E amanhã não havia telemóveis, não havia telefones, não havia nada. Ele disse: tal dia devo estar aí. Pronto. Eu também não tinha a certeza, mas assim que o homem chegou, pronto. Lá ficou a minha mãe a chorar, e o meu pai no outro dia dizia assim: a estas horas já eles vão ir para essa Espanha afora. Já vão a essa Espanha. Estávamos em Ceia, ao fim de 7 dias é que abalámos. Enquanto o passador não arranjou 30 e tal pessoas, depois fomos num caminhão, até Vilar Formoso, depois passámos a pé, e levava o dinheiro escondido, aqui nas meias, mas com um jornal. Foi a minha sorte, foi o jornal, porque passámos uma ribeira de noite e já nem sequer me lembrava do dinheiro. 5 contos e 500 naquela altura, os passadores, aqueles gajos ganhavam dinheiro a montes. 5 contos e 500, ora, eu ganhava 240 escudos por semana na mina. Tinha de trabalhar 5 meses ou 6 para arranjar dinheiro para aquilo. Levámos 7 dias no caminho, passámos por Vilar Formoso, depois apanhámos o comboio, chegámos a Paris. Estive lá até o 25 de Abril. Estive lá até quando arrebentou o 25 de Abril, era logo nos jornais, espinou lá para ir a povoar, não sei o que é que se passou, é uma revolução em Portugal. Bem, nesse verão vim logo cá para me legalizar, porque eu não podia cá vir. Fui a Beja, fui logo às Passões, e depois, em janeiro de 1975, fui chamado para a tropa, vim cumprir o serviço militar. Acabou o serviço militar, arranjei trabalho na Câmara Municipal de Austrália, estive ali 37 anos, pronto, voltei a Paris, peguei na trouxa que lá tinha deixado,
E pronto, só regressei depois a Paris, mais tarde, para ir lá passear com a mulher e os meus filhos. E quando estava na Câmara, como eu dava no jeito em fazer tudo, era conhecido por polivalente. E então, o meu chefe mandava-me fazer tudo. E digo, eu digo, tenho de fazer uns versos, sou um pau mandado de cada, que toda a gente manda fazer isto, manda fazer aquilo. Então fiz uns versos assim, sou funcionário municipal, como não tenho profissão, chamam-me o polivalente ali na minha secção. Fui operador de centrais, depois fui telefonista, depois passei a ser motorista e nas horas vagas pintava sinais. Dou as férias aos fiscais, no mercado sou fiscal. Faço tudo e afinal, ainda há rapaziada, é que julgam que eu não faço nada por ser funcionário municipal. Tenho lagos para limpar, aos peixes dou de comer, ando sempre a correr, é que nunca tenho vagar. Faço transporte escolar, digo para mim então, à minha rica estação, que pena chegares ao fim, hoje todos mandam em mim, porque não tenho profissão. Quando há reuniões, lá vou a câmara a abrir, podendo estar a dormir, passo lá os meus cheirões. Tenho de fechar as luzes, os portões, pôr sair toda a gente, às ordens do Sr. Presidente, dos vereadores e do engenheiro, e trabalhando o ano inteiro, chamam-me polivalente. E se há mandados a fazer, então chamam logo a bagacinha. Lá abalo numa carrinha, nada me posso esquecer. Aos domingos ainda tenho das madeiras meter, sem ganhar mais um tostão. Faço os machos pelo São João e monte exposições também, e a fazeres. São mais de 100, ali na minha secção. E depois ainda passei a trabalhar no cinema. Mas eu, quando me apareceu o tumor, estava num cartaz para ir ao palco. E apareceu-me aquilo, fui a Beja, quando o médico disse assim, o seu marido tem um tumor. E eu ouvi a conversa, estava cá na sala de espera. Mas como tinha dito, estava lá no programa, fui ao palco. Fui lá fazer rir pessoas, porque eu tenho algumas quadras também muito assim humorísticas. Há uma que a minha mulher não aceitou muito bem, mas eu digo, isso eu não falo no teu isso não foi feito a ti. Eu conheci mais mulheres antes de namorarem. Eu digo, das paras foi às outras, não foi a ti. Que é uma coisa que eu faço, que eu digo, 2 paras que eu tinha andavam sempre empinadas. De tanto lhe ter mexido, hoje estão moles e estão penduradas. Mas eram 2 paras perfeitas. Quando o dia as conheci, a primeira vez que eu as vi, achei-as muito direitas, rosadinhas, muito bem feitas. Aquilo parecia cacho na vinha. É que era uma fruta durinha que eu adorava mexer e levava horas a ver 2 peras que eu tinha. Mas que rica fruta são, dizia o cá para mim. Dá gosto a frutar assim, seja de inverno ou de verão. Quando jogava a mão, até as achava inchadas e eram sempre entratadas. Fosse de noite ou de dia, fruta de pele macia, que andavam sempre empinadas. Fruta torrada amarela, uma fruta natural, é que nem sequer havia igual uma fruta como aquela. Tinham uma cor tão bela, fizeram-me andar perdido. Até estraguei o sentido, em algum tempo atrasado, e agora tenho o fruto estragado, de tanto lhe ter mexido. Murcharam com a idade, ficaram todas franzidas, é que são 2 peras lambidas que perderam a vaidade. No tempo da mocidade foram muito bem tratadas, agora já não são palpadas, coitadinhas metem dó, são 2 pelinhas, num pé só, é que estão moles e estão penduradas. E tenho outros, a medicina não percebe nada, mas inventei uma receita que o marido nunca discute com a mulher, que às vezes chegava a casa, 2, 3 da noite, e a mulher está, isto, põe a roupa no quintal, e só cheiras a tabaco, só cheiras a bebida, volto para lá, dá a casa nenhuma do sol, na entre, havia, volta e meia, uma discussão, digo, inventei uma receita que o marido nunca discute com a mulher, nem a mulher com o marido, ponto final. Ninguém tem de arranjar aqui uns versos e acabar com isto. E então fizeram assim, para um casal ser bem unido, cheguei à conclusão que só uma coisa a fazer. O homem, quando chega à casa, fica calado e deixa a mulher falar até querer. É que no princípio do casamento, todos nós sabemos que a vida é muito bonita. Aquilo nos primeiros tempos, ninguém ralha, ninguém grita, é beijos e abraços. E outras coisas a todo momento. Só que depois, com o continuamente, isto muda de sentido. É por isso é que alerto qualquer marido que queira paz no seu lar, deixe sempre a mulher falar para o casal ser bem unido. Se acontece por azar, em caso de uma discussão, o homem dá logo razão que é para a conversa acabar. É que precisa experimentar um dia só para ver, deixa de responder. Aquilo de resultado é que quando ela não está de agrado, só há esta coisa a fazer. Até quando a gente bebe um pinho, cá pela minha vejo eu, entra em casa, começa a cantar, onde é que se meteu? Já traz o coche de vinho. Mas como aquilo é só um pedacinho, o homem não pode ficar zangado.
Se não está o caldo entornado, depois a conversa nunca mais tem fim. Então, cara, a minha casa é assim. O homem fica calado. E que esta ideia a seguir, pode já ficar sabendo que enquanto cá for vivendo, vai levando a vida a rir. É que eu não estou aqui a mentir. Podem ficar a saber. A gente nunca deve dizer aquilo que aqui sentimos. Olha, fazemos que nós ouvimos. Deixamos-nos falar até que antes de comentarem. Vocês já uma vez têm problema com a sua mulher, dele razão. A minha vez diz-me assim, então estou a falar contigo e não me dizes nada. Então tu tens razão, o que é que queres que eu te diga? Pronto, acabou. Mudou tudo que se possa imaginar. Para já as ruas não havia alcatrão, não é? Não havia esgotos. 1960, salvo erro, 58, foram buscar água a Alvalade de Sá, a 26 km. A luz apareceu também aí 60, nos anos 60 e qualquer coisa. Mas a minha mãe, a luz elétrica em casa era só uma lâmpada, ali era o contador, e depois pôs uma lâmpada e uma tomada. Pronto. Não havia dinheiro para fazer a instalação e a água. Era o contador e era uma torneira à porta da rua. Depois o meu pai arranjou uma mangueira. Pronto, depois mais tarde fez a instalação da luz, da água, não havia casas de banho, porque não havia água. Fizemos uma casinha de banho no quintal, aqui naquele tempo fazia-se as casas de banho no quintal, que de noite tínhamos de ir ao quintal, mas era assim. Mas deixou-se de utilizar as latas e os baldes, para depois de manhã ir jogar para a lixeira. Certo e sabido é que nós temos uma vida muito diferente para melhor do que tínhamos naquela altura. Toda a gente sabe disso. Naquele tempo, nós saímos de casa, era taberna, eram os homens que bebiam os copos embobotavam-se, vinham-se deitar com a podeira e não havia luz elétrica, olha, aquilo era tudo às escuras. Aljustrel, a minha terra, terra viva e acordada, terra que nunca dormiu e ainda tem sangue frio para ver a madrugada. Oh, terra amada, que nunca cruzaste os braços, que vivias amargura e mesmo pela noite escura ainda marcaste traços. E sonhavas liberdade que espreitavas à janela. Os morcegos viajavam para ver se te matavam e fechaste a tramela. E correste e saltaste e o tempo que te fechaste não o perdeste, ganhaste. E hoje, Aljustrel, todos te podem olhar. As ruas que eram de rocha, nelas podemos andar. O jardim que era uma toca, todos podem lá entrar. As aldeias do teu concelho também as podes visitar. E a senhora do castelo, que é um lugar tão belo, se quiseres lá passear, de lá se pode mirar. Aljustrel. Está feito.